disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pensamento sobre as leituras que nós ouvimos neste 10º domingo do tempo comum, começando pelo livro do Gênesis. Nós vemos que logo no início dá para perceber que Deus não está interessado em saber onde está Adão no sentido geográfico, mas no sentido existencial, né? Este livro, na verdade, não quer sequer tratar do início, de como foi o início da criação, até mesmo porque ele foi escrito no tempo do rei Salomão, já no ano 971 a 931, um tempo que o reinado de Salomão já estava assim um caos, né? Salomão, todos nós lembramos, ele tinha pedido a Deus a sabedoria, mas ao longo do seu reinado, ele fez muitas escolhas que não agradaram a Deus, e isso conduziu o povo também a errar junto com ele. E aqui nós estamos diante de escolhas, né? Escolhas que tanto o homem quanto a mulher acabaram fazendo. Escolhas que não foram felizes. Eles fizeram uma escolha e esta escolha não foi feliz. Deus nos criou para vivermos em harmonia com Ele, vivermos em sintonia, em comunhão com Ele, né? Mas em dado momento, Adão, Eva, resolveram fazer as coisas por sua própria conta. O resultado a gente vê na leitura. O medo, né? Geralmente, quando a gente comete algum pecado, quando a gente não está de acordo com a vontade de Deus, a gente tem medo de encarar Deus. A gente quer fugir, quer se esconder, né? Foi o que aconteceu com a humanidade. Se tornou um caos, aquele que era para ser o paraíso, um ambiente de harmonia, de comunhão, de intimidade com Deus, acabou se tornando um ambiente caótico, né? Onde as pessoas se escondiam, tinham medo, não tinham mais a capacidade nem a coragem de assumir a própria culpa das suas escolhas, a própria responsabilidade das suas escolhas. Nós vemos quando Adão, perguntado, começa a dizer: foi a mulher que tu me deste. A mulher, por sua vez, foi a serpente que me enganou, né? Claro que essa situação podemos trazer para os nossos dias, para a nossa realidade, né? À luz desta palavra, o povo interpretou também o tempo que estava vivendo no exílio, devido às consequências de um reinado caótico de Salomão, no final de seu reinado, sobretudo. Mas também o nosso tempo, quantas coisas aconteceram na humanidade, né? Tivemos guerras, hoje estamos passando por situações que não esperávamos passar, né?
muitas coisas aconteceram, muitas vezes tomamos decisões erradas na nossa vida, até mesmo na nossa própria vida matrimonial, né? Deus nos coloca juntos através do sacramento do matrimônio, nos abençoa através do sacramento do matrimônio, e muitas vezes acabamos fazendo escolhas também erradas que atrapalham a vivência do matrimônio. Fazem com que um tenha medo do outro, desconfie do outro, não assuma as suas próprias responsabilidades, não queira olhar de frente a frente para o outro. Graças a Deus que todos aqui, a maioria pelo menos, que está aqui, participa do movimento das equipes de Nossa Senhora, tem uma espiritualidade como suporte, né? E sabe que tem elementos que são importantes da espiritualidade, que podem ajudar a se recolocar, a voltar para a harmonia perdida, né? Que nós conhecemos perfeitamente como os pontos concretos de esforço, né? A palavra de Deus, que nós estamos meditando nesta Santa Missa, é uma delas, um dos pontos que nós podemos usar para que toda a harmonia entre nós e com Deus seja reparada. A humanidade, se volta para Deus, a humanidade se coloca como centro da sua caminhada cristã, à escuta da palavra de Deus, certamente ela vai reencontrar o caminho para estar em harmonia com esse Deus que nos ama e que nos chamou justamente para sermos seus amigos mais íntimos. É Ele que vinha ao encontro do homem, é Ele que vinha buscar o homem e que continua vindo buscar ao homem. Podemos fazer isso perfeitamente, até num dever de sentar-se, né? Que é outro ponto da nossa espiritualidade. Não entendendo, como às vezes as pessoas entendem até de forma errada, dever de sentar-se como uma discussão da relação, mas não é discutir a relação. É um momento de amor fraterno, amor conjugal e fraterno, onde à luz da palavra a gente pode crescer juntos, né? Para reencontrar o caminho do amor que às vezes se rompe, né? Devido à nossa condição humana, assim como se rompeu a amizade do homem com Deus devido ao pecado, às vezes também entre casais, né? Devido às nossas fragilidades humanas, às vezes se rompe alguma coisa, então a gente tem que reconstituir. O salmista nos ajuda, né? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Então, muitas vezes, quando as coisas não vão muito bem no nosso relacionamento com Deus, porque a coisa começa a piorar aí, né? Quando o nosso relacionamento não está bem com Deus, quando estamos em desarmonia com Deus, às vezes não estamos em dia com a nossa confissão, quando começamos a nos afastar de Deus, começamos também a nos esconder um do outro, né? Portanto, temos que clamar como o salmista: das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Temos que nos reencontrar, temos que buscar essa harmonia perdida entre Deus e entre nós, porque é para isso que Deus nos chamou. Sabemos que o caminho é longo, né? Sabemos que teremos tribulações. Deus não disse que seria fácil. Jesus não disse que seria tudo maravilhoso, que seriam apenas flores, né? Jesus mesmo fala no seu evangelho, né, que aquele que quer segui-lo
deve tomar a sua cruz e deve segui-lo, né? Que tereis tribulações. São Paulo também está nos lembrando aqui, na carta que nós ouvimos de São Paulo aos Coríntios, por mais que tenhamos dificuldades, né? Por mais que o nosso homem exterior vá se arruinando com as dificuldades, os desânimos, as provações, quanto mais a gente luta, quanto mais a gente persevera, quanto mais a gente busca, a gente recomeça, a gente pede perdão, mais o nosso homem interior se fortifica, né? Jesus também teve dificuldades. Isso fica claro no Evangelho, né? Aqueles mesmos da sua casa achavam que ele estava louco, ele está meio louco, né? Era mais cômodo diante do poder religioso, muitas vezes usado para satisfazer os interesses próprios. Era mais fácil dizer que o meu familiar está ficando meio doido. Eu acho que ele está interpretando a fé de forma muito radical, está meio louco, né? Era mais cômodo. Isso da parte da sua família, da parte que eram os chefes da religião, os doutores. Ainda assim, ele está expulsando os demônios pelo dedo de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, de todos os lados, Jesus também passou por dificuldades, né? Imagine se Jesus não buscasse estar em sintonia com o Pai, se não procurasse rezar, se não procurasse conversar. Assim também os casais nas suas famílias, né? Quando passam por tribulações, por dificuldades, se não sentarem, se não dialogarem, se não rezarem, como será? Então temos que ter a paciência, temos que pedir a Deus a graça da sabedoria. E nisso a espiritualidade que cada um tem, vocês aqui que são do movimento, a espiritualidade do movimento, mas as pessoas que são da comunidade, cada um tem a sua espiritualidade, talvez são devotos de Nossa Senhora de Fátima, então tem uma espiritualidade mariana, vão buscar no tesouro cristão que vocês têm, a força para poder sair fortalecido, para que o homem e a mulher interior possam crescer. Da mesma forma, Jesus diz ainda uma palavra que parece ser muito dura, né, que o pecado contra o Espírito Santo, que é justamente esse de acusar Jesus de estar fazendo as coisas por Satanás, né, por obra de Satanás, que é um pecado contra o Espírito Santo. Ele diz que não tem nunca perdão, mas é preciso compreender por que que Jesus está falando dessa forma. Não tem perdão se nós nos fecharmos e insistirmos em permanecer no pecado. Como que eu posso me fechar à graça de Deus? Se eu me fechar à graça de Deus, não vai ter perdão, porque Deus não vai poder invadir a minha liberdade. Então é preciso que eu volte atrás, é preciso que eu reconheça, que eu me arrependa e que eu volte, para abrir as portas do coração e Deus possa entrar e aí fazer a sua obra. Então é necessário que nós abramos o nosso coração a fim de que o Espírito Santo possa agir. Agora, se eu fecho o meu coração, se eu fecho a minha vida à ação do Espírito Santo, se eu atribuo ao Espírito Santo a ação do demônio, né?
Porque Jesus expulsava os demônios pelo poder de Deus. E as pessoas o estão acusando que ele expulsa pelo dedo de Satanás. É o fechamento total, né? É não querer ver o que está diante dos seus olhos, porque Jesus fez inúmeros milagres, curou inúmeras pessoas, ressuscitou mortos, fez surdos ouvirem, cegos verem. Como pode ser um coração tão petrificado, tão duro, que ainda assim, diante de tantos sinais, a pessoa achar que tudo aquilo foi por obra de Satanás? Daí, não haver perdão se a pessoa se fecha totalmente. Por isso que Jesus vem dizer, vem alargar a sua família cada vez mais. A sua família não são somente aqueles que têm o parentesco de sangue, mas todos aqueles que se abrem à sua proposta, todos aqueles que seguem os seus ensinamentos, que seguem o seu caminho, que abrem o coração para fazer a vontade de Deus. Esta é a grande família de Jesus, da qual todos nós queremos fazer parte. Cada um com a espiritualidade que Deus colocou no seu coração, procurando colocar em prática. Tudo isso só faz sentido se nós fizermos a nossa parte, colocarmos todo o esforço para colocarmos em prática aquilo que é a nossa espiritualidade. Não fazermos corpo mole diante das exigências do nosso movimento, diante das exigências da vida cristã, até como estamos no seminário, né, diante das exigências da vida de seminarista, que certamente eu também já fui seminarista, eu sei que são muitas, né? Então a gente não pode fazer corpo mole, porque se a gente fizer, a gente acaba ficando pelo caminho, né? Então Jesus hoje vem nos balançar um pouco, né? Nos sacudir um pouco para que a gente possa abrir os olhos. Ele quer que nós caminhemos com Ele, Ele quer que nós estejamos ao seu lado, que nós façamos parte da sua grande família, mas a gente precisa se mexer, né? Então, para vocês equipistas, temos toda essa realidade espiritual, né, que nós precisamos colocar em prática. E para todos os outros, que talvez não sejam das equipes de Nossa Senhora, mas que fazem parte aqui da comunidade, temos a vivência cristã, os sacramentos, a confissão, a Eucaristia e todas as riquezas da nossa igreja, para permanecermos sempre firmes na fé, sempre prontos a dar as razões da nossa fé e continuarmos sempre amando Jesus e, por causa de Jesus, amando o nosso próximo. Assim seja. Creio em Deus Pai,